Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola aí, também do Flamengo, que estará em campo aí às 19 horas da noite aí no Beira-Rio, partida aí válida pelo Brasileirão contra o Internacional. Vamos aqui para as últimas notícias do Flamengo. O jogo aí que impacta diretamente na vida do São Paulo. O Flamengo duela contra o Internacional e tem a final da Copa do Brasil no horizonte também, e o Flamengo deve ir com a reserveira. Pá. Isso. E o Inter o acaba de anunciar ingressos esgotados. Fazia tempo que isso não acontecia no Beira-Rio, ingressos esgotados. Acho que só no Grenal, mas antes fazia tempo contra outro clube de fora, ingressos esgotados. Acabou de anunciar. Bom, se o Inter vencer o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo. Exato. E aí o São Paulo passa a mirar o Flamengo para tentar entrar no G5, né? Yeah. G5, né? O G4, né? Não, 4. se o Inter ganhar... Se o Inter ganhar, ele vai a quarto, o Flamengo cai para quinto. E o Flamengo entra na área de pré-Libertadores. Isso. O que me parece uma loucura, né? Ah, para quem... É isso. Não, para quem esteve o tempo todo lá e era para ser campeão e não sei o que, Não, mas não é verdade? Não, claro. Vai ser uma enorme decepção. Se o time E mais do que isso, você atropela o seu planejamento 25. Janeiro já tem bola rolando, fevereiro decide vaga. Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é você remar como o São Paulo está remando para tentar ir para a Libertadores. A outra é você tá lá e aí, não, agora eu vou com reserva, agora não sei o que, e perder esse negócio. Então, aí você O Flamengo despreza o brasileiro há muito tempo. Você fica dependendo todas as suas fichas do título da Copa do Brasil contra o Galo. Né? Exatamente. Primeira partida não está contratado. Não é, mas assim, eu acho que a estratégia do Flamengo em levar praticamente só reservas, né? O Galo não pode se dar o luxo hoje à noite contra o River Plate. Então, o que o Flamengo está pensando, eu imagino, jogar tudo para abrir a vantagem na primeira partida do Maracanã no domingo, né? E aí o Galo vai receber a volta no dia 10, mas... E o impacto para o Galo tomar um 3-0 do River, um 2-0 do River lá e ter que ir para pênalti. O Galo vai jogo sofrer. Lá vai ser pesado. Isso, vai ser. O jogo é hoje. Tem viagem, então não sei o quê. Vai ter um dia a mais para descansar, Não, mas exato, vai ter um desgaste pesado. O Inter, 11 jogos sem perder. Líder do retorno. 11 jogos sem perder e nos últimos 16, uma derrota só. Ótimo trabalho do Roger Machado, ótimo trabalho. Espetacular. Bom, e hoje tem... Segue. Que história é essa, Vinícius? Tá escrito ali. Não, Ontem tinha. Não vamos dar esse VT, é isso? Vem cá. O Plata de 9, mas não deu certo então o Gabigol. O que tá acontecendo, Vene Casagrande? Não, independentemente do Plata ser 9 ou não, a gente já pode dizer que o Gabigol não tem dado certo, né? Sim. Nos últimos 6 jogos ele foi titular. E na boa, assim, quem acha que o Gabigol voltou, não voltou não, tá longe de ser aquele Gabigol que a gente conhece. Embora ele tenha se esforçado bastante, a gente sabe disso, isso não é algo que ele não quer fazer. Na verdade, ele apenas não está conseguindo. E aí o técnico Felipe Luiz, que ele é pago para isso, ele tem que buscar alternativas. Não adianta ele sentar na zona de conforto e falar, só tem o Gabigol. E qual é a alternativa que ele está achando dentro do próprio elenco? Qual é, Veneno? O Gonzalo Plata treinando de 9, quando o Felipe Luiz, o próprio, revelou na última entrevista coletiva que ele está treinando desse jeito com o equatoriano. Eu acho uma ótima alternativa, porque o Plata ele tem velocidade, ele chegou bem ao Flamengo, acho que assim, eu esperava muito mais do tempo de adaptação dele, eu acho que ele está indo muito bem nesse começo de temporada, esse começo de trajetória dele com a camisa do Flamengo, nesses 9 jogos, já fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, enfim, eu acho uma boa alternativa. Não dá apenas para você sentar, eu só tenho o Gabigol, então só vou usar o Gabigol. Acho que não. Acho que o Gabigol precisa abrir o olho, porque essa titularidade dele pode ficar ameaçada, tendo visto que o Gonzalo Plata treinando nessa função pode ser uma boa alternativa para o Flamengo. O Lucas Pedrosa, ele tá tentando uma alternativa e a primeira foi bacana. Ele tentou dar uma oportunidade pro Gabigol e realmente não deu certo, o Pedrosa. Não, eu acho que é válida a variação, eu acho que é válido você ter alternativa para você mudar o estilo de jogo do seu próprio time dentro da própria partida. E foi isso que o Gonzalo Plata conseguiu fazer, entrou, fez o gol depois do passe do Gerson, mas eu ainda insistiria no Gabigol. Eu ainda insistiria nele. Eu repito, eu acho que a temporada do Gabigol foi muito irregular por doping, por tudo que aconteceu, pelas poucas minutagens que ele teve com o Tite, e ele merece um pouco mais de paciência, um pouco mais de oportunidade para ele poder tentar voltar a ser o cara que ele era.
Jogador sem sequência não vai conseguir desempenhar. Olha só, vamos beber água. Daqui a pouco eu tô na avenida. De vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está com jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo adiado. Flamengo entra em campo, é o ensaio final, pensando no duelo do final de semana, no domingo, com o Atlético Mineiro, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E no vídeo de agora, vamos falar de mais desfalques. Pois é, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques de última hora para esse jogo contra o Colorado, e um deles é um desfalque importante, titular. O outro provavelmente seria ou brigaria pela titularidade, mas também não está à disposição do Felipe Luiz. Vamos falar então do provável time do Flamengo. Vou dar um spoiler, o Gabigol pode ser poupado desse confronto com o Internacional. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu tenho um recado especial. Entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz, ele mencionou que Luiz Araújo e Cebolinha, entre aspas, estão vendo uma luz no fim do túnel em relação a retorno. E aí eu fiquei com isso na cabeça, será que eles podem voltar essa temporada ainda? E eu fui dar uma apurada. O que me falaram é o seguinte, gente, que a Comissão Técnica do Flamengo até tem a expectativa, o otimismo de ver o Luiz Araújo voltando ainda em 2024. Inclusive, existe uma previsão interna, tá, gente? E assim, isso aqui não é uma especulação. O Vene Casagrande disse que o Luiz Araújo pode voltar ainda em novembro. Calma, existe essa possibilidade. O departamento médico trabalha com isso. Ele está fazendo trabalhos que não tem impacto, enfim, ele até postou outro dia nas redes sociais, ele correndo numa esteira que não tem impacto. Então, assim, é algo que está sendo tratado com muita cautela. Já o Everton Cebolinha tem uma recuperação até mais acelerada que o normal, do que imaginavam, mas ainda as chances remotas de voltar em 2025, tá bom? Então fica aí a apuração para vocês envolvendo esses 2 atletas, 2 jogadores que eram titulares até suas respectivas lesões, mas tiveram lesões graves e ainda, para ser bem sincero e resumindo aqui, não tem data prevista para voltar. Mas o Luiz Araújo, existe esse otimismo muito grande internamente para ele retornar aos gramados em novembro. Por falar em desfalque, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques, além daquela lista enorme, para o confronto com o Internacional nessa quarta-feira, 7 horas da noite. Davi Luiz e Alexandro continuam como desfalque também. O Flamengo informou o seguinte, que Davi Luiz não viajou com a delegação para Porto Alegre porque o zagueiro está com dor bilateral no tendão de Aquiles e também tornozelo. Então, o jogador não fica à disposição, ele brigaria por uma titularidade ali na vaga do suspenso Léo Pereira, mas também não fica à disposição. Já Alexandro, ele continua fora por conta daquele desconforto na parte posterior da coxa direita. Eu trato como desconforto porque eu respeito a nota oficial do Flamengo. Mas a partir do momento que, pelo segundo jogo seguido, o cara fica fora por causa de um desconforto, não é apenas um desconforto. Eu acredito que tem ali algum edema, talvez, e aí por isso ele não foi relacionado e preservado para o jogo do final de semana diante do Atlético Mineiro pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então esses 2 jogadores se juntam, Carlinhos, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Vinha, todos lesionados, e tem também Léo Pereira e Arrascaeta suspensos pelo 3º cartão amarelo, não ficam à disposição. Por outro lado, Pulgar e Bruno Henrique, suspensos no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ficam à disposição e vão para o jogo diante do Internacional no Beira-Rio. E, além disso, a comissão técnica estuda poupar Wesley e Gabigol desse jogo. Dá uma preservada, deixar no banco de reservas. Por quê? Esses jogadores estão vindo de uma sequência muito grande de jogos. 6 jogos seguidos. Faz sentido. Se o Felipe Luiz entende que os 2 jogadores são titulares absolutos, então faz sentido você preservar esses 2 atletas. Perdão, pessoal. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz e Gerson. Dupla de ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Confesso que se for essa dupla de ataque, quero ver quem fará
a função que o Gabigol vem fazendo. Quem será o 9? Porque na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz disse que vem treinando com o Gonzalo Plata como 9. Eu acho mais interessante que propriamente o Bruno Henrique. Acho melhor deixar o Bruno Henrique mais solto pela ponta. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação aí que veio lá da Inglaterra, a mídia inglesa noticiando que o Flamengo tem interesse em Antony, jogador do Manchester United, aquele atacante, cria do São Paulo, passou pelo Ajax, está no Manchester United desde 2022. Tem uma polêmica fora das 4 linhas, a polêmica bem séria, e segundo a imprensa inglesa, o Flamengo é interessado nesse jogador. Gente, o Flamengo voltar de lá com um pontinho é um alto negócio, porque ele se mantém no G4, ele mantém a distância de 2 pontos para o Internacional e continua dependendo somente das suas próprias forças para se manter no G4 e garantir a vaga direta para a Libertadores. Já expliquei aqui, há uma boa possibilidade de repente, esse G4 virar G5 se o Botafogo ganhar a Libertadores. Por que eu acho que é uma boa possibilidade? Porque eu acho que o Botafogo é o favorito. O Botafogo meteu 5 no Peñarol. Não vai deixar o Peñarol virar. O Atlético meteu 3 no River Plate e joga daqui a pouco, às 9h30. Por isso mesmo, aliás, eu comecei a live mais cedo. Porque hoje estarei, inclusive, na live pós-jogo do UOL deste River Plate e Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Atlético passa também, mas se existe alguém que corre risco, esse alguém é o Atlético, e não o Botafogo. Então, insisto, por que eu estou falando isso tudo? Porque se o Botafogo for o campeão da Libertadores, o G4 automaticamente vira G5. Já se o River ou o Atlético forem campeões, o G4 continua G4, porque o River por motivos óbvios, e o Atlético porque o Atlético está abaixo do G4. Então, ele não abre mais uma nova vaga. Então, é importante para o Flamengo não perder do Internacional para poder voltar com 2 pontos à frente do Inter e depender apenas dele para se manter na fase de classificação, na área de classificação direta para a Libertadores. O Miguel diz, vencer é crucial para se manter no G4. Não, vencer não é crucial para se manter no G4. Claro que vencer seria excelente, mas o crucial para se manter no G4 é não perder. Claro, se vencer, aí a situação fica melhor ainda, porque ele aí dos 2, ele abre 5 do Internacional e praticamente carimba a sua vaga no G4. Mas eu insisto, para mim vai ser difícil a gente vencer amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Boa noite, vai ser um misto quente, mas vamos em busca dos 3 pontos, diz o Trajano. O Trajano mesmo diz assim, Flamengo não pode nem pensar em perder esse jogo, concordo, e de fato o misto é quente, o time tem coisas boas, esse time que foi escalado. E eu quero saber de vocês, na minha pesquisa, o que vocês gostaram mais. Já está lá e já temos mais de 100 votos, olha, e tem uma das respostas sendo disparada a melhor. Olha, o Sérgio aqui diz assim, Fernandes, Rio, boa noite, MP. Com esse futebol, sei reconhecer quando o jogador não sabe dominar uma bola, correr com ela ou mesmo passá-la ao companheiro. E Gabigol atende isso tudo, ele é ex-jogador. Eu não concordo com você, não. Eu acho que ele está muito mal, mas, por exemplo, foi ele que deu o passe para o Arrascaeta dar aquela bomba que o goleiro espalmou e o Michael transformou no primeiro gol do Flamengo nesse último jogo contra o Juventude. Então, eu reconheço, está muito mal. Agora, não acho que seja um perna de pau, assim como vocês falam, não. Gustavo Bruno, Renato, ontem fui acusado na sua live de ter sido racista. Isso é uma mentira, porque voltei a comentar aqui que esse Carpegiani era bem diferente desse Flamengo do Felipe Luiz. Mas eram outros tempos, era outro futebol. Você jogava só com um volante, que era o Andrade, que não era nem um cabeça de área pitbull. Então, taticamente, eu acho que os times são bem diferentes. Mas a vantagem que o Carpegiani teve, pelo fato de ter sido, como o Felipe Luiz, há bem pouco tempo, jogador do elenco, e ter jogado com todo mundo, foi fundamental para que ele conseguisse chegar, ganhar o grupo todo e fazer as modificações que ele precisava fazer. Porque muita gente diz, foi o Coutinho que armou aquele time. Calma. O Coutinho armou uma base que já estava começando a deixar de funcionar. Quando o Carpegiani assume, o Andrade vira titular no lugar dele, Carpegiani.
com o Coutinho, ainda era o Carpegiani. O Carpegiani descobre o Lico e coloca o Lico na ponta esquerda. Você começa a mudar a maneira do Flamengo jogar. E aquela maneira nova do Flamengo jogar foi que levou a Libertadores, ao Mundial, ao 6-0 com o Botafogo, ao Campeonato Carioca e ao Brasileiro do ano seguinte. Então, a similaridade que eu vejo, similaridade que eu vejo é que você realmente tem dois jogadores craques que participaram de um elenco, que se aposentaram e imediatamente depois assumiram o elenco. Eu acho que os dois, nesses pontos, são muito parecidos e acho que, assim como o Carpegiani foi muito bem sucedido, eu acredito que o Felipe Luiz também pode ser. Stefano Correia, MP, o que você acha que o Flá tem que fazer nessa decisão que não fez na decisão do ano passado contra o São Paulo? Bom, não pode perder, né? Para começar, o Flamengo perdeu do São Paulo, lembram disso? O Flamengo perdeu do São Paulo por 1-0. E depois empatou no Morumbi e entregou o título. O Flamengo tem que ganhar o jogo de ida, seja qual for o placar. Tem que ganhar de 2, 3, claro. Quanto mais diferença de gol fizer, melhor é. Mas o fundamental é ganhar. Porque se você ganha, ainda que seja de 1 gol de diferença, o empate é seu na casa do adversário. E esse time do Flamengo é um time talhado para, se o adversário vier com tudo, ele sair em contra-ataque e conseguir marcar. Então, não é jogar lá atrás, mas é jogar com o desespero do adversário. Desespero que existirá se o Flamengo vencer o primeiro jogo. Então, a primeira coisa que eu acho, o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Claro, ganhando, o ideal é fazer pelo menos 2 gols de diferença. Com 3, eu acho que está morto. Se o Flamengo fizer 3 gols de diferença, acabou o campeonato. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O Atlético não vai virar os 3 gols lá. Agora, se ganhar de 2 gols, também é bem provável o título do Flamengo. Se ganhar de 1 só, vai ter que jogar muito lá e não perder. Basicamente é isso. Nelson, boa noite, RMP. Se pouparem no primeiro jogo da Libertadores para garantir o Carioca, se pouparam. Mas aí era o Tite e o Titinho, né? Imagine no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tem dedo da diretoria aí? Sim, tem. Tem um dedinho da diretoria? Sim, você tem razão. A diretoria, com certeza, chegou para o Felipe Luiz, assim como chegou para o Tite, no início do ano passado, e disse, olha, isso aqui é prioridade. Por incrível que pareça, por difícil que seja acreditar, essa diretoria do Flamengo chamou o Tite no início antes, o Carioca é prioridade, porque nós não queremos ver o tri do Fluminense. E aí, o que fez o Tite e o Fábio Macedonian? Pau na pré-temporada para o time entrar voando no Campeonato Carioca. E voou, ganhou fácil o Campeonato Carioca. Mas, em compensação, no resto da temporada, claro, normal. Ninguém consegue ficar em plena forma física uma temporada inteira. Você tem que fazer um trabalho para que a curva de aproveitamento máximo, deixa eu mostrar melhor aqui, ela seja alcançada na parte mais importante da temporada, lá pela metade do Campeonato Brasileiro. E aí você mantém até o final. Esta diretoria fez o Flamengo se preparar para chegar ao ápice para ganhar o Carioquinha. Foi isso que eles fizeram. Como se para ganhar o Carioquinha precisasse estar no ápice da forma, quando seus adversários não estavam. Então, eu acho sim que devem ter dito para o Felipe Luiz o seguinte, olha, é fundamental ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o único título que a gente pode ganhar de importante. Agora o Carioquinha já não tem mais importância. Nunca teve, né? Mas para aqueles babacas teve no início do ano. Então, sim, aposto que devem ter dito isso para ele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está administrando bem. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã. Boa noite, Renato. Há possibilidade do JJ voltar? Olha, o Valdir e Cláudia, enquanto não houver conhecimento de quem é o próximo presidente, é futurologia, né? Eu acho que tem 2 coisas que são básicas. Primeiro, saber quem é o próximo presidente. E segundo, ver como é que o Felipe Luiz vai terminar o ano. Se o Felipe Luiz terminar o ano bem, eu acho que muito dificilmente algum novo presidente vai querer demiti-lo.
E o JJ, seja lá quem for o presidente, se tentar trazê-lo de volta, é só na metade do ano que vem. O JJ quer ir a este Mundial dirigindo o time que ele está dirigindo agora, o Al Hilal, que hoje em dia é um time tão forte quanto o Flamengo. Então, antes do meio do ano, ninguém tira o JJ de lá. Agora, é o tal negócio, pode ser que o BAP ou o Maurício Gomes de Matos, que são os dois únicos outros candidatos, né? O Valim já foi impugnado, os outros todos foram impugnados. Se algum deles vem com um técnico no bolso, porque essas coisas acontecem. O cara está disputando, o cara acha que tem chance, o BAP principalmente, o cara começa a se mexer no mercado. É claro que o BAP não vai assumir e dizer, bom, agora nós vamos procurar o diretor de futebol. Esse diretor de futebol certamente já está escolhido. Quem é, eu não sei. Mas certamente já está escolhido. É o tal profissional que o BAP está cansando de dizer que vai ser quem vai tocar o futebol, tá? Parará. E que esse profissional é quem vai escolher o próximo treinador. Então, esse profissional possivelmente já está encaminhado. E esse profissional, se profissional for de verdade, já deve estar de olho nos jogos do Flamengo e olho no Filipe Luís, para tomar alguma decisão. Então, é um pouco futurologia a gente querer adivinhar o que vai acontecer. Não sou contra poupar, diz o Amarildo, mas espero que pelo menos faça um time competitivo e equilibrado. Eu acho que o time é competitivo e equilibrado, nós vamos chegar a ele já, mas eu acho que o time é razoavelmente equilibrado. Até porque... Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo aí notícias e atualizações diárias aí para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Então, galera, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.